Olá a todos, todas e todes. Estamos aqui com mais um episódio do nosso projeto Viva Cast, né? Idealizado pelo Viva Diversidade, juntamente com a Fábrica de Cultura. E vamos por um bate-papo maravilhoso hoje, né, Noah? Eu como apresentadora, hoje. O Noah também aqui como apresentador. Dia, cara. Está acabando, né, os nossos episódios. Felizmente, né, cara, chegamos ao terceiro, Esse é o penúltimo, né, o nosso terceiro episódio, mas é isso. E vamos ter um bate-papo hoje maravilhoso com os nossos dois convidados. Ela maravilhosa, Bianca Pereira, e o Kaique Bernardo. Esse lindo aqui do meu lado, tô muito nervosa, mas vamos lá. É isso, e aí, Noah? Sejam bem-vindas. Obrigada. Kaique Obrigada. e Bianca. A gente vai para um tema básico e importante, que é educação e trabalho. E aí a gente se pergunta, será que para os dois existe portas abertas? E vamos lançando aqui então, sobre desafios e conquistas no acesso à educação formal e ao mercado de trabalho para pessoas trans. Arrasou. Vocês, por gentileza, a gente vai começar para vocês poderem se apresentar, tá? Para as pessoas que estão lá do outro lado, que possa conhecer um pouco mais de vocês e como que foi a trajetória na educação e no mundo do trabalho. Então, vocês se apresentem da forma em que vocês têm a identidade de vocês, o pronome de vocês, e diga pra gente como foi vocês adentrar no mercado de trabalho e na educação. Pode começar. Pode começar, Bianca. Maravilhoso. Meus amores, um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Bianca Silva, tenho 26 anos, sou esteticista, atuo na região de Diadema. Já fiz projetos, já para levantar nossa bandeira aqui na cidade de Diadema. Fico muito feliz de mais uma vez estar aqui hoje. Meu ponto de vista sobre essa questão da educação, sobre o trabalho, tudo vem, né, gente, de uma base estrutural. A gente temos família, a gente temos colegas de escola, nossos primeiros ensinamentos. Tudo começa na escola. Acho que quando a gente começa percepções da nossa vida, percepções de um colega, essa questão, eu acho que é muito pessoal de cada um. O que você aprendeu, o que você sentiu. Mas eu acho que são sensações semelhantes. Gostar de alguém, gostar de algo semelhante. Outra percepção que eu não sou igual aos outros meninos, vamos dizer assim, né? Então, na época da escola, da minha base de educação, foi muito difícil. Porque eu não me entendia. Não era um menino. E andava com as meninas. Então, eu já era fora de um padrão, vamos dizer assim. Que é imposto hoje pela sociedade, né? E essa questão educacional, para mim, foi bem difícil, porque eu não tive uma estrutura e não tive conhecimento em saber que eu poderia ser uma pessoa trans no futuro. E eu não era um menino gay, eu não me encaixava. Então, acho que essa falta de conhecimento foi um pouco difícil, mas eu olho essa situação hoje como adulta e vejo que foi útil para mim ter esse tipo de conhecimento. Acho que cada um teve uma experiência e eu só olho para tudo isso, eu olho com força, porque foi uma barra muito difícil, eu não quero entrar em detalhes. Uma luta, mas depois que eu me entendi... Uma luta constante, né? A gente sabe que não é fácil, né, cara? Sim. Principalmente para quem quer realmente um futuro na vida, permanecer ali na escola, ter a sua formação, a gente tem que realmente dar a cara a tapa lá pro processo e Nunca foi fácil. Nunca foi fácil, tem que estar de pé. A educação entra também a questão de casa. Eu acho que se... Não é uma base, gente, não é editar a lei, mas eu acho que se você, pai, falar assim, filho, eu acho que você não tem que rir de coleguinha porque ele está X, eu acho que já é um início muito bom de um novo futuro. Não os pais, as crianças observarem discursos de ódio sobre tais coisas, né? A criança cresce assim, vendo né, isso. Vendo isso. Então, hoje podemos ter uma mudança. Não é que eu estou falando que os pais têm que obrigar uma criança a entender. Não. Mas eu acho que é o início de um respeito. Como foi para você, Bianca, poder adentrar no mercado de trabalho após a sua formação? Como você mesmo falou, não foi fácil, né, poder cursar, voltar à escola todos os dias. E até então, hoje, acho que você tem uma carreira plena, né? Sim, graças a Deus. Tenho uma graduação estética. Isso. Tenho uma graduação estética. Pretendo iniciar, que Deus me abençoe cada vez mais, de começar uma nova faculdade. Quero fazer biomedicina, quero dar início a uma nova carreira na minha vida.
Sonhos, hein, É cara? só inícios. Sonhos, né? Sonhos que se realizam. Só inícios, só É inícios. só correr atrás. Graças a Deus. E Então a eu falo, Bianca se é- tiver uma base melhor, eu não tive estrutura nenhuma. Se eu tivesse, eu acho que hoje eu seria outra pessoa. Mas eu acho que Deus ele coloca esse nosso caminho para nós aprendermos, sabe, tijolinho por trilhar o nosso Sim. próprio caminho. Sim. Sem base de família, senão a lutar gente poderíamos sozinha, ser né? outras pessoas também. Acho que hoje eu sou eu porque eu me fiz assim. Sim. Eu me fiz assim, meu nome, eu escolho meu vestido que eu quero usar. Então, eu me fiz assim. Ótimo. E outras pessoas vão se inspirar em você. Eu já ouvi isso, já. Isso já é bom. ouvi isso, já. E você, Bom. Kaique? Eu quero primeiramente agradecer o convite. Eu me chamo Kaique, tenho 24 anos. Atualmente eu sou professor de inglês com um projeto junto da Coordenadoria da Diversidade, que é o English for Diversity. Não, eu tô até riscando em inglês aqui. Prontinho, hein? Maravilhoso, né? Inclusive é um projeto aberto a todos, porque ele pega justamente nessa parte da educação, é um projeto afirmativo, ou seja, são aulas de inglês afirmativo para o público LGBT, embora seja aberto ao público em si. E eu acho que o que a Bianca falou é justamente isso, a base ela conta muito. E eu entendo os privilégios que eu tive de ter uma base familiar. Porque quando a gente está crescendo, a família é o nosso primeiro alicerce. E quando a gente acaba tendo alguns relacionamentos por conta da nossa existência, que sejam às vezes podados, às vezes punidos por conta de sermos quem somos, é uma bagagem muito pesada que a gente leva para a vida adulta. Então, eu entendo hoje que eu tive um privilégio muito grande da minha família olhar para mim e falar assim, você é você e tá tudo bem, eu te aceito da forma que você é. Claro que no começo teve as suas dificuldades, teve essa questão de adaptação, acho que é uma coisa normal. E em questão de empregabilidade, eu também posso falar que eu tive muita sorte, porque e isso eu acho que você vai concordar comigo, Noah. Eu acho que pra nós que somos homens trans, a gente tem uma facilidade maior de ser inserido na sociedade do que as mulheres trans. Sim. Eu vejo que a gente é jogado muito menos pra margem da sociedade do que as mulheres. Então eu tive essa entrada no mercado de trabalho mais suave, embora eu acabei sofrendo sim uma transfobia. Eu acho que dá pra gente estender ela conforme indo a conversa, mas eu acredito que hoje, atualmente, eu estou muito realizado com o meu emprego, porque eu consigo estender isso para a comunidade, eu consigo ajudar ativamente os meus, eu consigo olhar para eles e falar assim, olha, eu sei o que é estar nessa posição, então vamos juntos tirar vocês da marginalização, tirar vocês da margem, dar mais oportunidades, porque a educação, ela é o primeiro passo para a empregabilidade. Ela é a primeira porta para a empregabilidade. Então acho que são coisas essenciais na vida da pessoa. Perfeito. Perfeito. E eu concordo com você, sim. Na questão entre o ensino, a gente consegue até na escola se defender mais do que elas. Sim. Porque muitas vezes a gente até peita, né, o coleguinha. E entrar no mercado de trabalho para a gente é bem mais fácil do que para elas. Sim. E isso a gente gostaria que o universo mudasse, né? Seria essencial. Ou que todas as vagas, pelo menos a cada 3 ou 4, tivéssemos pelo menos nós do lado delas, porque assim, Sim. tivesse os dois corpos juntos, Para fazer história. seriam mais espaços ocupados e com certeza a gente não iria deixar elas passarem uma transfobia sozinha no ambiente de trabalho. Isso que vem uma questão de igualdade, né? Por que Sim. temos uma transfobia? Porque há um diferencial dentro de um padrão que já é imposto. Que não é querendo julgar os héteros, né? Mas existe os héteros e existe o meio LGBT, como hoje temos números e nomenclaturas, pessoas se identificando de formas que eu acho que o caso hoje é vivências trans. Mas temos diversos casos também, né? Que todos têm que ter respeito. Era isso que eu falei. Tivéssemos uma base, como o Kaique ele teve uma base, ele teve uma família que auxiliou. Acho que hoje até ele tem vamos dizer, um caminho melhor para o seu futuro, né? Eu creio que tem pessoas que não têm. Eu fui uma pessoa que eu não tive, mas eu acho que Deus ele me orientou em tudo. E tendo pessoas boas ao meu redor, eu acho que foi isso que E eu acho seguiu. E estamos caminhando para um caminho um pouco mais fácil agora, né? Tá um pouco mais aberto, né?
A As notícia, pessoas ela tão- chega, né? O podcast, ele vai chegar com uma Sim, informação sim. onde as pessoas vão ter um conhecimento que é uma vivência trans. Hoje tá mais fácil, né? Na Não é TV, só aquela nas que tá na novelas. esquina, aquela que tá no Sim. jornal. Desculpa, né, gente? Fazendo coisas Sim. ilícitas. Então, hoje, temos meios de empreendedorismo, temos apresentadoras, apresentadores, professores, Empresárias. esteticistas. Então, acho que temos um futuro aí. E se as pessoas não conseguirem nos acompanhar, não é que temos que acompanhar. Nos acompanhar, eles vão ser a minoria. Sim. Porque já somos unidos, já somos mais fortes. Muitas meninas trans também como influencer agora, né? Sim, somos já mais Bastante, fortes, já. né? Estamos fortes. E eu acho. Atrizes, né? Uhum. Eu acho muito importante a gente estar ocupando esses lugares diversos para a nova geração olhar e falar assim, eu quero ser tal coisa. E quando a gente olha e vê um dos nossos corpos nesse espaço, a gente cria na nossa cabeça que é possível. Sim. Eu acho que para nós que estamos abrindo o caminho, acho que mais a Camille, mais o Noah, que teve que abrir mais caminho, mas a gente ainda faz parte da geração que está abrindo o caminho para a nova geração. Sim. Vai ser difícil, vai ter seus desafios, mas o que me tranquiliza é saber que a próxima geração vai olhar e falar assim, eu quero fazer tal coisa, e eu vejo um corpo que nem o meu, então eu posso fazer aquilo. Eu acho isso muito importante também. Eu achei que ia demorar tanto a pessoa falar assim, ai, a Camille que abriu espaços. Gente, eu tô tão velha assim. Nem fala. Nem fala. Cheguei Se for agora, buscar, cara. Nem fala. Né, Se for Bianca? Eu buscar cheguei um período agora. lá dos meus 13 anos até os 41 hoje, eu ainda não parei. Deixa eu fazer uma pergunta aqui tanto pra Bianca como pro Kaique. O respeito ao nome social e à identidade de gênero ainda é um obstáculo nas escolas, universidades e cursos profissionalizantes? Pode responder. Posso começar? Pode. Eu acredito que ainda seja, porque infelizmente a gente tá lidando com pessoas e pessoas são complicadas para não falar outra coisa, Demais. né? Eu acredito que é uma coisa tão simples, que não vai ferir ninguém. Poxa, você respeitar a identidade da pessoa não é sobre ego. Poxa, a pessoa quer ser respeitada daquela forma. Eu acho que o que falta na nossa sociedade são pequenas gentilezas. Sempre lembrando que do outro lado do intelector, do outro lado da mensagem que a gente está passando, existe uma pessoa, existe uma história, existe um sentimento. Uma das coisas que dentro do curso, a primeira coisa que eu fiz antes mesmo de começar o curso foi fazer esse letramento com todos os profissionais lá dentro. Porque eu não posso garantir por pessoas, eu posso fazer a minha parte e punir se caso acontecer uma situação adversa. Mas infelizmente as pessoas, elas têm cabeça de peixe, né, de camarão, para não falar outra coisa. Porque pra mim chega a ser um absurdo hoje a gente ter que lutar tanto pra só respeitarem a nossa identidade. A gente não tá fazendo um convite pra conhecer nossa história, é apenas respeito, e aquilo que a Bianca falou. Eu acho que o respeito é uma coisa primordial dentro da nossa sociedade e que tá em falta. E é uma coisa que, gente, é respeitar o próximo. Não é eu quero olhar o vestido que a Camille tá, o salto que a Camille tá e vou julgar. Ou se você é operar, tá mostrando alguma coisa, então acho que o respeito. Acho que o respeito é na base de tudo. Não vou te tratar pelo seu cabelo, pela sua cor. Entra também a questão Sem racial, né, apontamentos, gente? né? Mas se as pessoas tirarem esses filtros que elas querem, sei lá, uma chipidografia, acho que as pessoas veem as pessoas sem filtro, elas respeitam melhor. Hoje mais está sendo assim, né, Bianca? Por social, né? Quem tem menos é menos respeito, quem tem mais é mais respeitado. E a gente sabe que o respeito por si só é para cada indivíduo, né? Independente da sua identidade de gênero, independente da sua orientação sexual. Você é um indivíduo no mundo, você paga seus impostos, então você tem que ter Igualdade, respeito. Não é que né? se O pede direito respeito. de você também Tem que poder se trocar o ter. nome, né? Respeito. Atualização. Quando eu Respeito fui é obrigatório. Quando eu todo fui mundo buscar gosta. essa atualização, gente, do Eu nome, acho que o foi primeiro muito que tem que difícil. entrar na porta é o respeito. E depois o resto. É o que Se eu você sempre entra falo. num lugar Respeito em primeiro lugar. e você não respeita a pessoa, você já entrou errado. Independente do que, independente justamente do que você falou, identidade de gênero, orientação sexual, classe social, entende? Eu acho que é um ponto muito pesado pra gente estar tendo que sempre lutar, que é o primordial, Isso é o Impor que eu tudo, sou né, Bianca, isso, impor né? que eu sou Bianca, impor que eu sou Bianca, mesmo aqui levando tiro, porrada e bomba, impor que eu sou Bianca. E é morrer por isso, gente. Se a gente levar em base, não vamos retrocesso, mas se a gente levar em base o que já ocorreu, morreram por ser quem eram. Sim, Hoje, quem tivesse uma linha de frente, é que assim, ai,
exterminar a população. Estamos de linha de frente, se um pensamento Ainda de uma pessoa morrem, né? doida fizer assim, ó, Não sei quem é, né? como há guerra em outros países, então a gente tem... Muitas morreram. Não podemos Morrem. ter isso, não podemos ter Ainda retrocesso. morrem, né? Não podemos Até ter hoje. isso. E, né, como a Erika Hilton fala, né? Várias ainda vão passar. Infelizmente vão passar por isso, né? Por isso que a gente tem que se unir e lutar juntas e juntos, né? E quanto mais pessoas Pela conseguirem, igualdade. assim, ó, estar como nós, Não sentados, né, e debatendo e colocando o conteúdo Isso em é pauta. lindo, gente, é lindo. E trazendo os nossos corpos, porque a gente Sim. sabe que os nossos corpos, politicamente, é uma resistência. Sim. E a gente não tá aqui só para resistir, né, cara? Sim. A gente tá para cobrar também, né? Então é para isso que a gente traz, no mês da visibilidade, os nossos corpos, para dizer que nós chegamos até aqui e que queremos mais. E ontem, Ainda não está bom. ontem, quando eu cheguei em casa, eu parei assim pra pensar, tava olhando os vídeos. Falei, caraca, cara, eu achei que, tipo, não ia ser tão forte assim, sabe? Grandioso. Tão grandioso. Trabalho, porque isso não chega ao eu alcance. postei alguns né, making offs, assim, e a galera tudo, nossa, que legal, Nossa, cara. isso- Por que vocês não continuam e tal? Por que vocês não trazem outras vivências? Eu falei, não, calma, estamos começando esse mês pela visibilidade trans, então estamos falando das vivências trans, mas em breve vamos ter outras vivências e, né? São muitas camadas, né, cara? São muitas camadas e não só da nossa comunidade, né? Mas tá A gente lindo, sabe tá que o lindo, tá preconceito, lindo. ele existe para toda a comunidade LGBTQIA+, né? Toda. E E eu acho que é um ponto muito importante que você falou, que além de resistir, a gente quer existir. Existir. A gente quer Existir ser para visto, nós não queremos privilégios, a gente apenas quer que nossos direitos sejam respeitados. E é justamente né? isso, o direito. Por que que eu tenho que lutar pelo meu direito? Por que que meu direito tem que ser pauta de luta? Ele deveria ser garantido sem esforço. Então a gente às vezes não quer só apenas resistir, a gente quer existir pleno com os nossos direitos, a gente quer ser visto como um cidadão como qualquer outro na sociedade, porque é o que nós somos. Todos nós aqui pagam impostos, vão trabalhar, tem sua família, tem para quem voltar. A gente é uma pessoa antes da nossa identidade. Então acho que é muito importante o que você falou, porque é justamente isso, entende? E sempre lembrando que a gente, além de resistir, a gente quer ter o direito de existir sem ter que se explicar. sim, acho que é basicamente assim, ó, as pessoas me perguntam muito por que que eu ainda continuo nessa luta, já que eu já sofri tanto, né? Porque as pessoas não conhecem tanto a minha história, porque eu não sou tanto de expor. Mas eu sou um cara que tem um calo ósseo na cabeça, eu não tenho meus dentes. Hoje o meu sorriso é um sorriso meu que eu conquistei, né? E de adquirir que a perseverança da vida foi o caminho que eu escolhi. E que ninguém vai me fazer baixar a cabeça. E eu só baixo a cabeça mesmo para um Deus e um Oxalá muito maior que eu. E as pessoas me perguntam assim, por que que até hoje eu ainda tento ocupar espaços que muitas vezes as pessoas falam que não é meu? Porque o espaço ele não é de um único dono. O espaço ele é aberto para aqueles que têm coragem de ir buscar o que querem. E sem falar, nós somos a minoria, né? E a carne que corta e sangra é a minha, e ela dói. Então eu tenho que buscar o direito por mim e pelos demais, sem nome. Eu não busco o direito porque é você Kaique, eu não busco porque é Caio, eu não busco porque é por Bianca. Eu adentro os espaços para que outros iguais a mim, pares, sejam felizes onde quiserem. Porque a sociedade não tem que ditar onde é o teu espaço. Você tem que ir a mais no fundo, ao longe. Quanto maior for as suas passadas, maiores serão as suas conquistas. Então, por isso que eu sempre falo para os meus pares, não pare. Não pare, já encontrei Bianca outra ocasião e Bianca, posso fazer um breve relato? Pode. Ai, Noah, eu acho que eu vou desistir, eu não estou muito entusiasmada com isso. E eu falei para Ela já você conversou uma comigo sobre vez, isso também. Bianca, passe para frente o que você sabe. O seu conhecimento Na frente. é o melhor de tudo. Gente, essa questão do conhecimento ela é Tudo. muito importante. Onde a gente encontra pessoas hoje que conseguem fazer do mundo da diversidade uma porta bem escancarada, como Bianca, como Cá, como você, como muitos. E a gente não tem que encostar essa porta e dar tchau e o espaço para o outro entrar. Quem abriu foi você. Então continue. Eram portas fechadas se a gente colocar Continue. em questões, né? Muitas.
E até eu acho que é um caminho extremamente árduo, porque é aquela coisa, né? Que é um ditado que eu escutei de criança, eu acho que eu levo até hoje, prego que se destaca, leva martelada. E quando a gente tá ali à frente daquilo, a gente vai levar martelada, a gente vai levar... Eu acredito que é muito isso que você falou, não desistir, porque não é só sobre a gente, é sobre toda a nossa comunidade. E outra, garantir, eu garantir o seu direito, garantir o direito da Cá, garantir o direito da Bianca, é garantir o meu direito. Sim. Porque quando a gente fala de luta, todos nós estamos lutando pela mesma coisa para garantir a nossa existência. Eu acho muito importante a sua fala por conta disso. Mas é um caminho que balança a gente legal. É um caminho que testa a gente, eu acho, né? Você já ouviu dizer que a árvore que balança, o fruto cai e se cria novas sementes? Então é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser uma árvore frutífera. O vento vai balançar. Semear coisas boas. Exatamente. Né? Mesmo. Essa questão de semear coisas boas, hoje aqui eu creio que vamos entrar com conhecimento a pessoas que não tinham entendimento. Estamos sendo essa árvore que balança novos frutos, sementes para vir novos frutos. Queremos ver esse futuro, gente. Eu quero ver um futuro melhor que eu imagino. Eu quero ver um futuro melhor. Em base da educação, em base de novas conversas e pessoas se dando bem, gente. Eu acho que não é pedir muito. Não. É você entrar no restaurante, você não ser mal vista, maltratada por quem você é. Somente por isso, por quem você é. Sim. E vamos conseguir. Normalizar também isso Um aqui, né, mundo cara? melhor. Com certeza. E normalizar isso aqui também, né? Não só a gente aqui na frente das câmeras, mas também em algum lugar nossos corpos ocupar por massa um restaurante, sentar a nossa comunidade, entrar com a nossa dignidade e ser bem atendido. Um Sem parque. olhares, né? Sim, Vai? sim. Sem Deus, julgamentos. sem julgamentos. Sem julgamentos. Tem uma perguntinha aí? Eita! Vamos lá. O preconceito aparece mais no processo seletivo ou no dia a dia dentro das empresas? Olha, essa questão de empresa, eu consigo falar porque eu entrei com 15 anos numa empresa e eu saí com meus 23 para meus 24. Então, eu não me entendia Bianca ainda. Não tinha assumido minha homossexualidade porque é uma coisa que eu... Se a igreja está falando que é do diabo, eu não aceito essas coisas do diabo. Mas mesmo entendendo no meu interior, aqueles dedos que me apontavam, eu falava, não é coisa do diabo, gente. Então, dentro de mim, eu fui buscar uma libertação dentro da igreja, antes de entrar no tratamento do trabalho. Fui para a igreja, tentei uma libertação, vi que não tinha isso. Consegui um trabalho com 15 anos. Eu escondia uma homossexualidade dentro de mim, eu não me aceitava. Mas eu acho que era mais por questão que eu não entendia que eu não era gay. Eu não entendia essa questão da transexualidade. Você não se via assim, né, William? Eu não entendia. Porque eu entendia que de criança eu brincava de boneca, gostava. Da onde vinha a boneca que eu não sei, que eu não tinha irmã. Não tinha irmã, tinha as bonecas escondidas. E Pegava da vizinha. Ah, vai ser bichinha, vai ser viadinho. Então isso esses mesmo. dedos que eu me escondia, eu falei, não é isso. Então quando entrou na questão de trabalho, com 15 anos eu não tinha oportunidades. Então eu falei, poxa, eu tô entrando numa empresa boa. Com 15 anos de idade, eu estava recebendo um salário muito bom e eu não tinha expectativas. Então Deus, eu acho que ele me preparou aqui. Eu lembro que foi numa sexta-feira, eu estudava. Você tem uma oportunidade de emprego, parece que não foi longe. Bateu na porta, assim, que era meu pai, né? Bateu na porta, assim, você tem uma oportunidade pro posto XXX. Amanhã. Lembro que cheguei no sábado, fiz o serviço, legal, retornei tudo, fui contratada. Jonathan foi contratado. Então, nisso, foi uma questão de eu trabalhar, esconder quem eu sou e mostrar uma nova versão pro meu trabalho, né? Porque eles estão contratando uma pessoa para trabalhar, eles não estão contratando independente, se é uma trans, se é um gay. Sim. Então, eu tinha minhas frustrações. Só que lá com meus 17 para meus 18, eu ainda estava na empresa, né? Eu fui crescendo, fui, né, dentro do meu trabalho. E eu fui me entendendo. Eu fui começando a me entender. Eu já comecei a tinha morado sozinha. Teve algumas inspirações? Foi um twin. Olha, eu não tive... Eu só tive essa questão para me entender. Porque eu não aceitava a homossexualidade. Porque se a igreja tem falando que é coisa do diabo, eu não quero essa coisa do diabo da minha vida. Eu falei, eu vou lá tirar esse diabo da minha vida. Foi quando o próprio Deus, gente...
Vou tirar essa coisa da minha vida. Não quero, não aceito. Se é uma escolha, eu quero seguir um padrão. Quero seguir uma sociedade. Eu não quero ser o que eu sinto, que é o que eu sentia desde criança. Então, quando eu deixei aflorar, é isso. Eu falei, é isso. Se eu gosto de uma unha, se eu gosto de um cabelo, é porque isso não é de hoje. Não é de hoje. Não foi você que me ensinou a gostar disso. Foi o que eu sentia de criança. Eu só, quando adulta, comecei a deixar aflorar e me entender melhor. Dentro do meu meio de trabalho, eu tive um patrão muito bom, Edson. Eu comecei a me entender com o uniforme masculino, já não Não tava legal. não tava legal. E eu sendo menino, eu comecei a me entender menina depois, com meus 17, com meus 18 anos. Então, nessa fase, foi uma fase até que tranquila, porque, Edson, eu não estou me sentindo bem com este uniforme. Teria como você trocar, que eu tô me entendendo, Bianca, não sei o quê. Gente, ele foi super tranquilo. Que bom. É uma pessoa que eu tenho até hoje, pra minha vida. Ele foi super tranquilo. Ele falou, Bianca, a gente pediu uniforme, a gente até começou, né, não lembro na época, mas comecei a pedir uniforme agora, não tá tendo uniforme agora, então vai ter que esperar um pouco. Porque é mandado fazer, né, gente, uniforme. Sim. Tipo assim, só pedir um uniforme, que é pra uma empresa toda, não Faz tinha um sentido, cabimento ainda. Mas eu consegui, na época, um uniforme feminino, fui super bem tratada, mas eu lembro que uma questão, como a gente citou aqui, dos nomes social. Eu tinha somente o nome social. Então, como era trabalho, registrado, tá o meu nome ainda de registro. Então, assim, eu não tive problema com isso, mas eu tive uns baques de eu estar numa nova versão, mas um pouco presa ainda a um passado que ele estava sendo imposto ali ainda. Então, assim, essa questão da minha transição dentro do meu trabalho, ela foi tranquila. Ela foi tranquila. Eu achei pra mim uma coisa muito libertadora depois que eu entendi. É isso. É isso. Eu acho que quando a gente se encontra, a gente entende que a gente enfrenta todas as barreiras possíveis para mostrar quem a gente é. Ou pelo menos tentar um pouquinho de felicidade pra gente mesmo. Quem eu sou hoje, o que eu quero fazer, se eu quero usar um vestido, um salto. Eu acho que é sobre isso. Mas Bianca. no trabalho foi tranquilo. Nessa época você falou que usava o seu nome morto ainda, mas lá eles te tratavam como Bianca ou com o nome morto? Olha, gente. E depois que você resolveu usar o uniforme feminino, que você conversou com seu patrão, eles continuaram te tratando como? Bianca ou... Camille, foi uma questão tranquila, mas eu trabalhava, gente, num posto de gasolina no bairro. E no bairro, eu conheci, além de eu residir, eu conheci muita gente. Então, para todos, vou colocar em base, gente, uma população que vai num posto de gasolina num bairro, para todos foi uma questão diferente, eles terem que tratar. Eu acho que eles já estavam tratando como ela. E tem o crachazinho, Bianca. Então, acho Sim. que foi fácil o acesso. Então no seu crachá já tinha... Foi Bianca. fácil o acesso, só que toda a documentação era meu nome morto. Que eu não tenho problema, gente, com isso. Eu acho que essa questão eu me sinto muito bem. Eu nunca quis mexer em nada em mim. Hoje eu trabalho com estética, eu trabalho com a beleza, mas eu nunca tive essa disfunção de imagem. De me ver de uma forma que se eu não tiver peito, eu não vou ser essa mulher que eu tenho que almejar. Não tem. Então eu acho que vem aqui. E eu tive mudações com isso. E hoje eu tenho essa fala hoje, tanto de uma versão quanto de outra versão. Eu acho que foi fácil pra mim. É difícil, gente. Eu falo fácil na prática, mas foi muito difícil. Porque fiquei 7 anos numa empresa e eu entrei como lavagem de carro, passei pra frentista e virei gerente do posto. Então pensa uma pessoa de 22 anos sendo gerente de uma empresa, cuidando de homens de 50 anos que eles não querem obedecer uma pessoa trans. Aconteceu já de funcionários virarem e me largarem. Eu falei, não aguentou a pressão. Porque assim, gente, quando você cuida de uma empresa, independente da sua opção sexual, você tem que ter... E se você tem alguma coisa, você tem que... a sua obrigação é aquela. Sim. Então tinha gente que não aceitava. Por que eu tô ouvindo de uma pessoa mais nova trans ainda? Eu tô falando baixo, sabe? Eu tô falando baixo. Eu tô aqui, tá, gente? Né? Então... Sim. E foi um pouco difícil só nessa questão, mas foi fácil, porque eu acho que se a gente dá respeito, não é que na prática todo mundo tá recebendo respeito, a gente tem que receber o mínimo. Eu já tive questões de pessoas chegar, eu errei. Gente, como a pessoa tá me chamando de rei? Eu só olhei assim e falei, não, aqui não tem rei. E a pessoa fez um escarcéu, eu fui em outro funcionário, mas a gerente é ela, conversa lá com ela. Aí eu... Que chato. Aí eu falei assim, eu não vou te atender, você tá vindo por R$20 no galão, né? Desfazendo da pessoa, gente. Porque assim, o que veio a mim já foi
uma questão desfeita, né? Eu sou atendente, eu prezo por um bom atendimento. Até quando eu vou num lugar, eu olho algumas coisas assim, eu falo, gente, infelizmente tem pessoas que não são preparadas a nem ter convívio em sociedade. Sim. Muito menos, às vezes, trabalhar com atendimento. Com atendimento. Essas questões. Então, somente algumas coisas de falta de respeito que eu tive, mas eu acho que em base é a falta de educação das pessoas. Aí associa esse mínimo, que é uma pessoa trans, pra que eu vou respeitar, né? Então, entre essas coisas, temos que ter respeito em todas as áreas, gente. Em todas as áreas. Arrasou, Bianca. Você. Cara, eu achei perfeito A fala da a Bianca. fala da Bianca, porque comigo foi um pouquinho mais diferente, né? Você perguntou se é no processo seletivo ou é no dia a dia. Comigo foi no dia a dia. Porque o que aconteceu? No meu primeiro emprego, eu trabalhava numa padaria. E tranquilo para me contratar, e nesse processo eu estava ainda no começo de retificar o nome. Então, meus documentos eles estavam no nome antigo. E a dona me contratou tranquilamente. Só que teve um episódio que me marcou muito, que tinha literalmente 2 meses de hormonização. Não, eu não tinha, nem tinha começado a hormonizar, na verdade. Eu tinha literalmente 2 meses que tava ali no processo de trocar o nome. E eu tava limpando ali a geladeira e meu gerente, do nada, baixinho, chegou no meu lado e falou assim: Ah, você pode até trocar o nome, mas você sabe que você sempre vai ser fulana. Ai, E assim, é uma violência mental tão grande que a gente não sabe o que, que a gente faz. De tipo, eu respondo e na hora eu lembro que eu fiquei em choque. Deu aquela vontade de chorar, mas não de chorar de tristeza, mas de raiva, sabe? De frustração, de Aquele tipo, pensamento daquela pessoa. entendi, veio de um gerente. Então, foi um episódio isolado, mas com o tempo a gente vai entendendo essa questão da violência mental, e a gente vai falando, cara, que filha da putagem. Desculpa até pelo, pelo verdade, palavrão. Isso é real? é real. E a gente vai entendendo isso e a gente vai falando, cara, pra que ele vai falar isso? O que ele ganha falando isso? Ainda mais sendo uma pessoa com uma posição privilegiada de ter acesso aos meus documentos, de saber meu nome morto. E é uma agressão tão sem fundamento. E até hoje eu fico me perguntando o que ele ganhou Aí com que isso. tinha que vir um respeito, né? Dele, né? Exatamente. Para ele é o bel prazer da tortura psicológica, né? Exatamente. Talvez ele saber que você se machucaria ouvindo, para ele era te colocar num baixo lugar. Exatamente isso. Sem saber que isso te dava mais força para você trazer o Kaique pra vida, né? Da vida. Eu acho que é muito disso, sabe? De pegar e falar assim, eu não sou essa pessoa, eu não vou baixar minha cabeça. Eu sou o Kaique, você vai me respeitar como Kaique. É uma das falas que me chama a atenção da Bianca, é justamente isso. Não é quando você se dá o respeito, mas sim impor para que as pessoas não te desrespeitem. Eu acho que esse é o ponto, de você falar assim, eu sou esta pessoa, você vai respeitar. Você tem o direito de não aceitar, eu acho que é um direito de todo mundo. Mas é um direito meu também cortar laços com essa pessoa. Sim. Que eu acho que é muito disso, porque quando o meu tio começou com graça, falou assim, eu nunca vou conseguir te chamar de Kaique, pra mim você sempre vai ser fulana. Eu virei pra ele e falei assim, eu te respeito, tio, você tem todo o direito de não me aceitar, mas é um direito meu se eu não quiser falar mais com você. E aí ele virou e falou assim, não, mas peraí, não é assim. É assim sim. Você não quer me respeitar, você não quer me aceitar, eu não vou invalidar seu direito, mas eu vou afirmar o meu direito de não manter contato com você. E é justamente isso, de você impor e não dar brechas para ser desrespeitado. Ou você me aceita, ou você sai da minha vida e tá tudo bem. Eu acho que é esse o ponto. Mas ela falando me lembrou desse episódio e eu fico pensando, cara, como que pode? É um negócio tão simples. É aquela coisa das pequenas gentilezas. Eu não vou ganhar nada falando isso pra pessoa, então pra que eu vou fazer? Entende? Eu acho que é muito disso. E durante essa trajetória, após esse episódio que você teve, você transicionou, você se hormonizou, por escolha, por Sim. vontade própria, porque a gente deixa bem claro Sim. que isso não é um padrão, todos não tem que Eu seguir acho a que- harmonização, né? Cada indivíduo cabe a cada indivíduo, isso é uma Exatamente. informação muito importante. E o processo de estar transicionando para você, se olhando no espelho e vendo que você já passou pelo caso da primeira transfobia, porque ela sempre fica, ela é velada, ela fica ali dentro do nosso ser. E aí depois você foi se percebendo. E o processo de você estar na próxima empresa, como que foi para você? É muito interessante, eu vou até complementar que para os meninos que estão nessa dúvida da hormonização, a hormonização não vai te fazer mais ou menos homens.
A questão de ser homem ou não é uma questão de identidade. Então, vocês não querem se hormonizar, é uma questão de opção, de vocês se sentirem confortável. E tudo que você tem que fazer dentro da sua transição tem que ser confortável para você. E quando eu comecei a desenvolver mais características masculinas, eu acho que isso acaba sendo consequência, porque a gente acaba desenvolvendo uma certa passabilidade, e não é um privilégio, mas eu diria que é uma. Porque não existe privilégio em ser trans, né? Venhamos e convenhamos, mas. Essa questão Mas, da passabilidade é engraçado também. É complicado. É, mas eu acho que é uma máscara social que te protege. E eu acho que por essa experiência da transfobia, em muitos lugares eu não me expunha como uma pessoa trans. E não uma forma de esconder ou falar que eu não tenho orgulho da minha trajetória de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho disso. Mas depois desse incidente, eu acho que eu entendi que tem pessoas que não adianta a gente perder o nosso tempo tentando explicar nossa existência. Eu vou existir conforme. E eu não devo satisfação para as pessoas, entende? Então. Muitos empregos eu acredito que eu passei sem nem sequer comentar, porque eu queria que as pessoas entendessem que antes de ser uma pessoa trans, eu sou o Kaique. Eu sou uma pessoa. Me conheça primeiro antes de me rotular, Ser humano, entende? né? Eu acho que por conta dessa questão da passabilidade, eu percebo que eu não sofri mais transfobia depois disso. Mas é aquela coisa, a gente sabe que a passabilidade é só uma máscara muito vulnerável, que a partir do momento que as pessoas souberem que você é uma pessoa trans, você vai ser tratado como qualquer outra pessoa trans, com sofrer transfobia, você vai estar suscetível a isso. Então acho que é muito disso, entende? Gente, o que o Kaique falou, eu não sei se pra todos aqui nesse podcast foi assim. Pra mim, essa questão do nome social, pra ele, pra fazer retificação, foi muito burocrático. Eu fui nos órgãos públicos e eu queria impor Bianca, né, documentação, já que por lei poderia ir. Gente, foi uma coisa muito chata. O tratamento da pessoa no órgão público, ela não sabia lidar, ela não sabia fazer encaminhamento. E eu não consegui. Então, pensa, vou dar uma suposição, você vai numa lotérica fazer um depósito. Você não consegue fazer um depósito porque a funcionária, ela é incompetente. Por uma questão que a pessoa, ela trabalha ali, né? Então, não sei se com todos foi assim. Comigo, foi difícil, eu não consegui pessoalmente trocar, foi a advogada que trocou pra mim, doutora Carla Virardi Mesquita, aqui de Diadema. E foi numa coisa besta, gente, ela foi fazer um pagamento pra mim, num Pix, e tava lá outro nome. E, quem é Jonathan? Ela acha que ela pensou que era um namorado. Ela não sabia que eu era uma pessoa trans. Então essa questão da passabilidade, eu comecei a entender um pouco isso na prática. E ela acha que ela pensou que era um namorado. E eu já tinha comentado com ela, falei, doutora, como que funciona essa questão de trocar o nome? Ela falou, é uma amiga minha. E ficou. Terminou o atendimento, fez o Pix. Quem é Jonathan? Aí eu falei, doutora, você lembra que eu te falei aquilo? Ela, Bianca! Gente, passou 3 horinhas, umas 2 horas. Ela falou, Bianca, manda esses documentos pra mim. Eu mandei tudo em PDF pra ela. Eu tenho nos destaques do meu Instagram. Gente, deu 2 horas. Ela deu baixa de todas as minhas documentações. E ela me levou até o cartório. Ela me levou. E lá a gente sofremos maus tratos também. Ela, como advogada, ela olhou assim. E a moça, que não precisa de advogado. Ela falou, não, eu estou com uma amiga dela. Aqui ela olhou pra mim e falou assim, Bianca, isso dá um processo, mas hoje estamos aqui por uma causa muito maior. Sim. Né? Mas eu acho que essa questão dos órgãos públicos, eles também têm que ter uma questão de mais orientação. E eu acho que mais inclusão no meio de trabalho. Como que eu vou servir serviço a uma pessoa que eu não sei? Não sei se ela tem 3 pés, se ela tem 3 peitos. Como que... Porque hoje a sociedade é assim, né? Quer saber o que você tem, o seu órgão pra te tratar. Então como que a gente vai receber um tratamento de uma pessoa que não nos conhece? Não falo fisicamente, Não mas eu sabe falo sobre a nossa vivência. sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, qual bandeira levantamos. Então, eu acho que para todos, precisamos sim ter um bom direcionamento, acho que nos órgãos públicos também. Precisamos estar em todos os lugares. Todos né? os lugares, mais diversidade. Eu acho que é muito importante essa sua fala, principalmente porque eu percebo que muitos lugares precisa urgentemente de um Inclusão. letramento. Assim, a gente precisa ocupar esse espaço, mas também precisa ser garantido que nestes espaços a gente não vai sofrer.
Então, a importância de ter um letramento nesses lugares, principalmente questão de saúde. Porque dentro da nossa sociedade, os 3 direitos que nos regem é educação, segurança e saúde. E se a gente não tem respeito nos 3 direitos que nos, da nossa base dos nossos direitos, como que a gente vai se sentir seguro de existir? Então, a importância de ter um letramento é questão de urgência, é questão de para ontem, para as pessoas entenderem que elas estão lá como profissionais, que independente de religiões, de dogmas, de achismo, isso fica da porta para fora. Lá dentro são profissionais que devem ser capacitados a lidar com qualquer tipo de público, independente de identidade de gênero, independente de orientação sexual, independente de qualquer parte da diversidade humana. E eu acho que é muito importante a sua fala porque a gente tem uma urgência muito grande. Fazer uma inclusão, né? Uma inclusão, acho que em tudo. Eu adoraria, eu amo, gente, ir no lugar e eu ver que tem uma pessoa que é da minha bandeira, ela tá tendo portas abertas de trabalho. Por mais difícil que cada vivência de cada um é, eu acho que é necessário. Tem um... Ah, mas... É prostituição? Vamos mudar esses assuntos? Porque como que a gente quer o diferente se a gente não faz uma mudança? Vamos ficar na mesmice até quando? Eu acho que isso é um ponto de vista que não é base só de quem tem esse conhecimento. Eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento até as pessoas também. Eu acho interessante a sua fala, porque eu tava até conversando mais cedo com a Donata, justamente disso, que quando eu fui conversar... quando eu fui conversar com o coordenador da diversidade sobre esse projeto do inglês, eu falei justamente isso pra ele. Eu falei assim, Alan, a gente precisa tirar as pessoas da margem da sociedade. A gente precisa tirar essa questão da marginalização, principalmente para as mulheres trans. Porque que o único espaço que sobra para as mulheres trans tem que ser a prostituição. Então, quando eu falei do projeto com ele, foi justamente disso, de dar essa porta para que não seja a única opção para as pessoas trans, principalmente para as mulheres trans, a prostituição. Tirarem essas pessoas da margem. E como que a gente tira as pessoas da margem? Através da educação. Porque hoje uma segunda língua abre uma porta dentro da empregabilidade muito grande. Eu estava até comentando que o meu primeiro emprego com o inglês foi emprego de segunda a sexta, das 7 às 4. Eu ganhava 2.800. E assim... E muitas dessa parte que você está falando, Kaique, foi online, né? Que você trabalhou, né? Quando você fazia esse seu emprego de segunda língua de inglês. O atendimento híbrido. Também era online, né? Sim, então você não tinha esse contato direto com as pessoas de outro país para poder ver quem você era, seu gênero, Perfeito. sua identidade e aí criticar, né? Perfeito. Era um call center? Era, mas assim, a gente falava diretamente com os americanos, experiência horrível, não gosto de falar com americano, gente. Eles são um povo estranho, mas tudo bem, não Ele vou não generalizar. Disse isso, gente, ele não queria dizer. Se tiver americano, I'm sorry. Mas assim, é justamente isso, né? A gente tinha ali a nossa mesa, a gente falava por telefone com eles, morria ali, não precisava saber quem eu era, quem que eu era, se eu era alto, baixo, gordo, magro, isso não importava. E é muito importante isso, porque era um emprego bom. E a empresa, não posso reclamar, era uma empresa maravilhosa, assim, essa questão de afirmatividade, eles tinham essa questão de afirmatividade muito forte, então eles não toleravam desrespeito. Eu acho muito importante isso, mas para vocês verem, por conta era nível ensino médio, não precisava de uma formação, só o inglês que era necessário lá. Eu acho muito importante porque já te coloca num patamar acima. Pô, ganhar 2.800 de segunda a sexta pra ali 7 horinhas. Bilíngue. Então é uma oportunidade boa e eu acredito que é justamente isso, é abrir as portas da educação para que cada vez mais pessoas como a gente saia da marginalização. Porque os nossos lugares é aquela coisa, a gente pode e deve estar onde a gente quer. Perfeito, Kaique. Você trouxe uma questão que é ponto-chave. A saída para qualquer obstáculo que a nossa comunidade tenha é a educação. Sim. É a educação e o respeito, que é a base, né? E de onde a gente tem o sucesso que a gente tem com nossas conquistas. E depois que a gente adquire isso, ninguém nunca mais diz para que lugar você tem que voltar. Exatamente. Né? Vem cá. Nosso tempinho tá chegando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
nós estávamos falando sobre as retificações de nome e tal. Como que foi, como que é hoje no ambiente familiar a questão do nome? Questão do nome. O no respeito ambiente. da família em questão do nome retificado, do seu nome hoje, Bianca, do seu Kaique. Eu tenho questões que são amorosas e tenho questões que são meio contraditórias. Eu tenho parentes que eles falam, eu vou te chamar de Jô. Gente, tem como eu falar que não? Eu amo a pessoa. Sim, Eu vou sim. querer militar, vou querer impor que a pessoa me veja de algo, sendo que eu sei que aquela pessoa me ama. Sim. Não tem. Aí eu tenho pessoas que eles Família, tratam muito bem. Agora, sobre outras pessoas, é só mais se a pessoa não gostar X. Se a pessoa não gostar de X, ela vai te maltratar. Se a pessoa não gostar de mim, ela vai me maltratar também. Então, eu acho assim, parente, eles querem, eu te conheci, vai ser pra mim esse. Que bom. Mas se você amar a minha nova versão, eu vou te amar também muito mais. Porque você quer amar uma pessoa que já é um falecido, já não vamos existe dizer mais, assim, já não existe. Então vamos viver novos momentos, viver coisas diferentes. Porque quando a gente olha assim, é família, gente. Como eu vou deixar de amar um irmão, deixar de amar uma mãe, deixar de amar um avô? É exatamente esse o ponto, né? Assim, a minha família no geral teve essa adaptação de me chamar de Kaique, hoje todos chamam, menos a minha avó, mas a minha avó, e ela tem 74 anos, é justamente isso que a Bianca falou, pra que eu vou criar caso? Eu entendo que é uma questão que ela me conheceu desde que eu me conheço como gente. E tá tudo bem, eu sei que é uma pessoa que me ama e não tem como eu simplesmente militar por cima. E é aquela coisa que você falou justamente, se é parente, se é uma pessoa que não faz assim tanto sentido eu relevar algumas coisas, eu tenho que pegar e falar assim, não é assim. Mas quando se trata de pessoas que a gente sabe que nos amam, só não conseguem entender aquilo na cabeça dela, tá tudo bem. Principalmente A gente pessoas mais entende velhas. que não é por mal. Agora a pessoa fala assim, eu vou te chamar de Jô. Gente, eu vou falar que não, eu vou Não tem militar. como. Fala isso, Eu falei isso aqui isso. ontem, que assim, a minha avó ela tem 89 anos de idade, né? Graças a Deus. Assim, eu na minha mente, ela nunca ia conseguir, né? Camille, hoje ela me chama só de Camille. Eu acho lindo pelo fato dela ter 89 anos de idade, né? E é a mesma coisa o que a Bianca falou. Eu não faria, tipo, eu não faço a questão A que ela, militância. né, a militância dela me chama, é Camille, não, porque é minha avó, né, A gente vê que é amor, né, gente, a gente vê que é daquela amor. época, eu sei que é muito difícil, Sim. só que graças a Deus, assim, não foi uma questão muito Pesada. assim, Foi difícil, sabe? Pra ela, né? Que Pra ela, assim, viveu o luto, desde o começo. ela viveu o luto na felicidade, Sim, né? sim, Porque na ela felicidade. tirou a antiga versão e ela enxerga quem você é, ela vê as suas qualidades, ela sabe que você Sim. continua sendo a neta dela. E, pra deixar claro, ô vó, também quero comer lá toda hora, só Camille com prato, pô. É muito cafezinho, é muita comidinha, Café, né? muita comidinha. Inclusive, comida de vó é maravilhosa, É né? incrível, nossa, Um minha beijo, avó, o Walter. cafezinho dela, nossa Eu vou ter que senhora, mandar pra amo. minha avó, porque, eu vou ter que mandar pra minha avó, porque minha avó fala assim, eu quero ver as coisas que você tá participando. E isso é muito legal, sabe? Então, eu já tô Como é o nome mandando da vozinha? Bernadette. Dona Bernadette, um beijo. Cheiro pra Dona Bernadette. Vou aí tomar um cafezinho, Se hein? tiver café, convida a gente. Ela, assim, é coração de mãe Minha avó mesmo. também, é desse jeito. Cá. Noah, estamos chegando ao fim, né? não. Um bate-papo tão gostoso, mas Tava estamos gostoso. chegando ao fim. Toda hora. E aí a gente tem aqui, né? Eu acho que dá pra fazer essas mais duas perguntinhas aqui. Bate-bola, assim, rapidão. Bem rápido, sabe? Pergunta e resposta. assim, papo, hein? Rápida. Que mensagem você deixaria para pessoas trans que ainda enfrentam portas fechadas na educação e no trabalho? Olha, pergunta difícil essa. Caramba, tem tanta coisa que eu poderia falar, mas eu acho que o mais importante é vá atrás dos seus objetivos, vá atrás dos seus sonhos. E é aquela coisa que o Noah falou. Árvore frutífera, quando balança, Seus frutos caem e seus as frutos sementes caem. germinam. Se tá difícil pra gente é porque a gente tá no caminho certo. Porque se tá muito fácil, a gente tem que olhar e falar assim, opa, peraí, tá estranho isso aqui. Então, Algo de errado não está certo. exatamente. Então continuem, não desistam. É isso que eu tenho pra dizer. Existir para Existir para existir. Exatamente. Agora eu vou aqui, eu vou Bianca. aprofundar mais, hein, Bianca? Eu vou dificultar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, você como uma pessoa que
se tornou uma empresária, eu vou te atender assim. Que mensagem que você deixa visando o mercado de trabalho, o quanto que está difícil é esse acesso? E o quanto hoje você viu a abertura e o tamanho do espaço que você ocupa e pode ocupar mais. Sim, que sim. mensagem você deixaria para as pessoas em quem querem se inspirar nesse caminho? Eu acho, primeiro, vocês terem noção do que vocês gostariam de fazer. Primeiro, eu quero trabalhar com a beleza, eu quero trabalhar X. Eu acho que você tem que tentar ter um caminho, ter uma noção do que fazer. Porque se você se sentir perdido, a gente, infelizmente, cai numa estatística ruim do não ter nada, né? Eu acho que você ser um professor, ser um apresentador, ter outras profissões, eu acho que a gente tem que ter algo para fazer. Primeiro, é difícil? É difícil, mas se a gente não tiver nada na nossa cabeça, pior, eu acho. Acho que é isso. A gente tem que ter uma noção do que fazer primeiro, um caminho. Né? Estude. Então, a base, estudos. Hoje tem uns cursos, né, que a gente pode fazer. Eu Sim, iniciei sim. com 25 cursos preparatórios. Hoje tem uma graduação Unisa, graças a Deus. Então, eu acho que é ter noção do que fazer só. Primeiro. Ótimo, hein? Posso só roubar Sim, pode. 2 minutinhos que você me lembrou Pode de uma sim. coisa muito importante, que eu acho que acesso à informação é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas dentro do nosso município existe a Universidade Aberta, que são faculdades EAD, que tem mais de 20 cursos, tem pedagogia, engenharia de software, matemática, enfim, não vou lembrar todos. E a única coisa que precisa é passar no vestibular. Inclusive tem cotas para pessoas trans. Eu acho muito Olha. importante esse acesso à informação, Interessante. porque Inclusão. não só a inclusão, mas justamente de saber que as faculdades elas não estão tão distante assim para o nosso público. Eu acho muito importante porque só precisa passar no vestibular. E se eu não me engano, se a pessoa estudou em escola pública a vida toda, ela tem isenção da taxa do vestibular. Eu acho muito importante Isso é muito bom saber, né? Porque cotas trans, que nos abre o espaço lá, que isso também pode ser nosso, né? Quem Sim. diz que nossos corpos não pode adentrar, Exatamente. são muito importantes, né? Isso porque a gente já tem lá um espaço, basta a gente querer estudar e estar ocupando, Sim. né? Então, cada um de nós façamos o melhor por si e pelo outro. Sim, juntos Né? somos mais fortes. E muito bom, gente. Ninguém solta a Bate-papo. mão de ninguém. Fizemos até de Não, eu rola, achei- combinando a cor da Soltar bandeira. minha mão, hein, Camille? Até o quarto episódio eu... Eu achei muito gostoso a conversa. Tô triste que tá chegando Foi um ao fim. bate-papo Chegando ao maravilhoso. fim, nosso podcast. Mas a Mas, gente né? vai ainda. Deixem nos ter comentários outras novos assuntos, viu, meus oportunidades, amores? Outras oportunidades, outras vivências. Sim. Né? Vamos continuar Teremos com o outros nosso temas, VivaCast. E a gente também tem uma lembrancinha aqui Oh, pela participação. temos uma troféu. participação de vocês. Nossa, que Bianca. lindo. VivaCast. Obrigada obrigado. por Ela vai procurar dizer a nosso bela Bianca, frase olha, dela, ó. A bela Eu vou frase falar dela, a mesma Bianca. coisa que eu Ó, falei pra todos, tá? O dia que eu for lá na clínica, se caso, né, estiver na clínica a sua lembrancinha ou na sua casa, eu espero que esteja da mesma forma. Junto que você com não o troféu. tire e coloque a sua foto, tá? Não, meu tem um amor? troféu, gente, E você que eu a mesma ganhei. coisa, fica aí. Pode deixar. No ABC, melhor massagista na região do ABC, 2023 Oh, 2024. Nós tá é junto. isso mesmo. Arrasou, muito obrigada. Obrigada, pelo eu que carinho de agradeço vocês, pelo pela convite. presença. E Espero é próximos isso, convites. Obrigado pelo convite. É resistir para existir. É exatamente isso. Sempre. Tchau, tchau. Beijos. Acha.